Shalom, sou Isabel Silva, com mais um vídeo desse canal Kadima. Nesse vídeo, quero fazer um paralelo entre o evento do livro de 2 Reis, capítulo 2, do versículo 19 a 21, e do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5 e versículo 13. Vou começar lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 2, e versículo 19 a 21, que diz: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação desta cidade, como meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Olha que versículo tremendo. Podemos extrair muitas coisas nesses versículos, como, por exemplo, o significado de vários elementos contido aqui. No versículo 19 diz que a situação da cidade era boa, mas existia um porém. As águas eram más e a terra estéril. Como dizem, que nem tudo que reluz é ouro. Foi o caso dessa cidade. No versículo 20, o profeta Eliseu pede aos seus servos para trazer um prato novo, e fosse colocado sal neste prato novo. E assim eles fizeram. Já no versículo 21, o profeta Eliseu foi ao manancial das águas e deitou sal nele. Profetizou dizendo que o Senhor iria sarar aquelas águas e não haveria mais morte nela e nem esterilidade na terra. Veja, o profeta deitou o sal sobre as águas, como a terra se tornaria fértil, se ele colocou o sal nas águas. Veja que o profeta não deitou o sal em qualquer parte do rio. Não, ele foi onde estava o problema. Ele foi no manancial das águas. Mas o que é manancial? Manancial, segundo o dicionário, é mina de água, olho d'água, nascente, fonte. O profeta Eliseu foi direto na fonte, que dá vida ao rio. Depois que a fonte ou manancial foi sarado, as águas que foram purificadas pelo sal, claro, que a palavra do Eterno através do profeta fez com que o sal fosse um purificador ou um remédio, para aquelas águas. A terra era estéril por causa do manancial que estava morto, ou posso dizer, doente, morto. Ou seja, trazia morte em si. As águas é que dá vida à terra, não a terra que dá vida à água. Apesar que as águas vêm de dentro da terra. E o que estava dentro da terra era morte, através das águas más. Por isso ela era estéril. Mas o sal trouxe vida ao manancial. Agora, o que brotava de dentro da terra era vida. As águas boas, e se há vida, há fertilidade na terra, que consequentemente gera vidas. Agora sim, irei fazer um paralelo entre esse evento e no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5 e o versículo 13. Vamos ler. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha só, uma advertência de Jesus para todo aquele que segue a ele. Lendo esse versículo e nos versículos anteriores de 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 a 21, que as águas tinham morte, e a terra era estéril. Mas o sal, olha só, o sal assarou, fazendo com que as águas tivessem vida e a terra se tornasse fértil. Assim como Jesus, Yeshua, falou, vós sois o sal da terra. Aquelas águas más são as almas perdidas no pecado. Assim como o sal trouxe vida para aquele manancial,
Os servos de Deus são o sal para trazer vida às almas, né, através de Jesus, né, que aquelas almas, né, que estão mortas espiritualmente e fazerem frutificar. Veja aí na tela, né, um paralelo entre 2 Reis capítulo 2, versículo 19 a 21 e Mateus capítulo 5, versículo 13. Né, fazendo um paralelo, né? Eliseu, né, simbolizando Jesus, o prato novo, o Espírito Santo, o sal, os servos, as águas más, o pecador, a terra estéril, o mundo que jaz no maligno, e a situação boa da cidade, viver de aparência. Vamos ler novamente em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, sem gosto, sem utilidade, sem brilho, sem vida, com que se há de salgar? Ou seja, como poderá ser útil, como poderá dar vida, se não tem vida? Continuando o versículo. Para nada mais presta. Ou seja, não tem utilidade na obra, nem mesmo no reino de Deus. Olha para que o sal, né, insípido e presta, senão para se lançar fora. Ou seja, não pode ser lançado dentro do manancial, né, para dar vida, né, para sarar as águas más, né, que são as almas perdidas, mas para ser lançado fora do reino de Deus. Né? E qual a consequência disso? Seguindo o versículo. E ser pisado pelos homens, ou seja, ser desonrado. Quem é sal de verdade é vaso para honra, mas quem é sal insípido é vaso para desonra. Né? Que possamos mais e mais ser o verdadeiro sal na casa do Eterno. Que o Eterno se abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom.